A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Eu tenho uma palavra para compartilhar com você, mas antes eu quero compartilhar um testemunho muito forte que eu ouvi de um pastor, que ele foi na igreja que eu fazia parte. Ele disse que era morador em situação de rua, né? E o Senhor Jesus entrou na vida dele numa transformação radical, né? Nós temos que já parar para pensar, olha, o Senhor Jesus tem poder para salvar, para libertar, para transformar. Pode ser o mais vil pecador, a pior prostituta, o pior traficante, o pior viciado, o pior cachaceiro, pode ser o pior do mundo. O Senhor Jesus tem poder de salvar e de transformar. Eu sou um ex-viciado em todo tipo de nojeira que tinha e o Senhor Jesus me libertou. Ele disse que o Senhor Jesus salvou ele e ele começou a se envolver muito na obra de Deus, porque quem muito é perdoado, muito ama, né? Então é natural de uma pessoa que veio do mundão do pecado querer se envolver na obra de Deus, querer trabalhar, querer pregar. É o natural, né? Você lembra da mulher samaritana? Quando ela encontra o Senhor Jesus, ela já sai divulgando na cidade. O gadareno, quando ele é liberto pelo Senhor Jesus, ele já quer seguir Jesus. Então, o natural de quem realmente encontrou Jesus é querer trabalhar, é querer se envolver, né? E ele disse que o pastor viu nele um certo chamado, Deus já tinha restaurado a vida dele, dado uma esposa, e o pastor colocou ele para implantar uma igreja. E ele foi lá com garra, Deus abençoou, implantou uma igreja, de repente a igreja estava fluindo. Aí o pastor dele disse: rapaz, Deus é na sua vida, eu vou colocar você para implantar outra igreja. E colocou ele em outra igreja e Deus o abençoou também. Implantou outra igreja e deu fruto e a igreja se encheu, Deus era na vida dele. Mas aí que está o problema, às vezes a gente vai tendo umas vitórias, né? E a gente começa, rapaz, a luz está brilhando para mim, né? Então assim, o pastor dele, veja, ele foi liberto, transformado, família, implantou a primeira igreja, implantou a segunda igreja e ainda assim era submissa ao seu pastor. Tem gente que não faz nada, já não quer mais pastor, né? Já quer ser o dono do próprio nariz. Cuidado com isso, tá? Por melhor que seja o lutador, ele tem um técnico. Por melhor que seja o atleta, ele tem que ter um técnico para supervisionar ele. Então, não abra mão de ter um pastor, tá? Não deixe, às vezes, o orgulho subir para sua cabeça. Às vezes você tá tendo vitórias e você diz, não preciso, eu sou o pastor. Cuidado, você pode se arrebentar. O pastor dele disse para ele assim, rapaz, Deus é na tua vida mesmo, hein? A segunda igreja, eu vou te colocar num lugar que é um desafio. É um desafio porque todos os pastores que eu coloquei lá não aguentaram e correram. E ele disse que, né, por ter tido 2 vitórias, ter implantado 2 igrejas, ele não baixou a cabeça. Ele disse, não, pastor, o cara sou eu mesmo, pode mandar para lá que... Ele falou que era no interior, no sertão da Bahia. Eu não me lembro agora qual era o lugar, mas faz muito tempo que eu escutei esse testemunho. Ele disse que o pastor mandou ele para lá com a família dele e mandava ali uma ajuda de custo. Ele disse, meu irmão, aquele lugar era terrível. Uma idolatria intrínseca na região. E ele disse que passou uns 3 anos e não entrava ninguém dentro da igreja para assistir um culto. Ele falou que foi uns 3 anos pregando só para a esposa dele e a filhinha. Aí ele procurou o pastor e falou, realmente, pastor, eu desisto. Eu não tenho chamada para essa igreja não, porque 3 anos eu não ganhei uma viva alma, só eu e minha esposa no lugar, não tinha água potável na torneira, tinha que comprar água, uma dificuldade, sertão, sabe? Aí o pastor falou, não, eu orei a Deus e é você mesmo,
pode voltar para lá. E ele disse que voltou com muita angústia no coração, porque ele disse que o lugar era amaldiçoado, não flui. E aí a população se revoltou contra ele, porque desde quando ele tinha colocado o pé lá na cidade, não tinha caído uma gota de chuva. Então a seca estava matando os animais e muita gente com ódio. A cara da população da cidadezinha virou, ele dava bom dia, as pessoas cuspiam no chão quando passava, era coisa terrível. E ele disse que um dia estava na igreja pregando num domingo à noite, só a esposa e a filhinha dele. Entrou um cara com facão, irmão, com facão, para querer matar ele mesmo. Não matou porque Deus é na vida dele. Falou, seu amaldiçoado, desde quando você botou o pé aqui nessa cidade, não cai uma gota de chuva, e riscou o facão no chão, e ele repreendendo em nome de Jesus. Ele disse que entrou uma angústia, uma tristeza e uma revolta no coração dele tão grande que ele saiu para a praça e gritou, todo mundo olhando, gritou. Até sexta-feira, se não cair uma gota de água nessa cidade, eu vou embora. Eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Vocês podem colocar fogo na igreja, vocês podem fazer o que for, mas até sexta-feira vai chover. Irmãos, ele disse que desafiou com ódio. E quando todo mundo na expectativa, né? Quando chegou na sexta-feira, ele disse que o céu amanheceu negro. Negro. Eram os trovões, irmãos, que parecia que o mundo estava acabando. Ele disse, olha, irmãos, mas deu uma chuva naquele lugar que eu pensei que fosse para lavar os pecados daquela cidade, que aquela cidade era muito pecadora e muito idólatra. Ele disse, foi uma chuva que só faltou acabar, arrasar com tudo. Ele disse, essa chuva, irmãos, parece que o céu abriu. Ele disse, aí começou as pessoas a ir para a igreja, Jesus salvando um aquele, disse que ia para outra cidadezinha em cima do caminhão, era gente em cima do caminhão dizendo, ei, eu quero aceitar o teu Jesus. Ele disse que quando piscou o olho, estava com 25 famílias na igreja batizadas. E para honra e glória do Senhor, aquilo aconteceu. E eu fiquei muito feliz, né? Ele tinha saído de lá já, tinha deixado outra pessoa, e agora estava rodando, contando o testemunho dele, né? E assim, irmãos, tem objeções espirituais que você tem que ter perseverança, fé, jejum e oração e acreditar. Irmãos, por que a gente está desistindo das coisas tão fáceis? Por que em vez da gente às vezes encarar uma luta, encarar um gigante, a gente prefere abrir mão, se acovardar, se esconder nas cavernas? Por quê? Eu escutei um pastor muito sério, ele falando que tinha um pastor fazendo missões na África e chamaram o pastor para expulsar um demônio. E o pastor foi lá e ele disse que o pastor nunca tinha visto uma coisa terrível daquela. Uma menina, uma adolescente, na corrente, do lado de fora, numa jaula, como se fosse uma cachorra mesmo. E com jeito de animal. E ele disse que foi lá expulsar o demônio. Sai em nome de Jesus. E o demônio rosnando para ele, rindo, e não saiu. Ele disse que ficou tão angustiado na alma que ele disse assim, realmente eu não sou pastor para estar aqui não. Se eu não conseguir, aí foi embora. E quando ele chegou na casa dele, ele começou a arrumar a mala para voltar para o Brasil. Começou a arrumar a mala. Aí ele disse que o Espírito Santo falou para ele assim, oxe, você vai desistir fácil, é? Você vai desistir, vai se entregar assim? Por que você não vai para a guerra? Aí ele disse que fez uma campanha de jejum e oração. Passou uma semana, eu acho, de jejum, pela aquela coisa. Ele disse que quando foi lá, para a honra e glória do Senhor, o demônio foi embora. E a jovem foi restabelecida, a sua família, né? Então, irmãos, eu acho que hoje nós estamos desistindo muito fácil das nossas guerras. Mulheres que às vezes preferem trocar de marido do que orar e jejuar para Jesus salvar ele.
Marido que às vezes prefere terminar o relacionamento do que orar e jejuar, lutar, ir para a guerra. Irmãos, você acha que Satanás vai abrir mão das coisas para a gente fácil? Você acha que o diabo ele vai liberar só uma oraçãozinha de 15 minutos? Irmãos, tem coisas que é guerra espiritual. Olha, eu tinha umas pessoas que estavam atrasando a minha vida, atrasando mesmo. Quando eu colocava 2 tijolos, eles arrancavam 5. Meu amigo, e aquela nhaca, e vai, não vai. Eu falei, Senhor, o que é que eu vou fazer? Isso eu devo a um irmão. O irmão olhou para mim assim, viu a minha situação e disse, meu amigo missionário, me chamava até de missionário. Missionário, esse povo vai te matar, missionário. Vai te matar, vai para a guerra. Eu falei, o que é que eu faço? Eu sem experiência, né? O que é que eu faço? Eles, campanha de jejum, campanha de jejum. Irmãos, olha, eu meti as caras no jejum. Fiz um propósito com Deus. Meti as caras no jejum. Irmãos, olha, ô coisa que funciona, irmão. Foi uma semana, quase que... Olha, mas no final de semana, quando chegou, comecei na segunda-feira, quando foi na sexta-feira. Parece que na sexta-feira também, por coincidência, né? Parece que o céu assim, olha, abriu. As pessoas chegaram e disseram, olha, a gente está te deixando, está te largando. Eu falei, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Irmãos, o próprio Senhor Jesus, ele disse, né? Tem castas de demônios que só com jejum e oração. Eu tive um pastor meu que ele disse, olha, uma vez eu cismei porque eu queria que Jesus salvasse uma pessoa. E eu falei, Senhor, eu vou jejuar até essa pessoa se salvar. Ele disse que só faltou morrer. Foi um mês. Jejum todo dia. Amanhecia em jejum, entregava de noite. Amanhecia em jejum, entregava de noite. Ele só faltou morrer. Mas quando completou um mês, mais ou menos, a pessoa entregou-se para o Senhor Jesus. Eu acho, irmãos, que hoje nós estamos um crente muito pão francês, muito levinho, sabe? A gente não está mais guerreando as nossas guerras. A gente está pensando que as vidas vão ser salvas assim. A Bíblia diz, irmãos, que Satanás cegou o entendimento das pessoas. E a gente precisa orar e jejuar para que Deus nos dê poderes espirituais, para que Deus nos dê autoridade. Agora, essas práticas espirituais, irmãos, não podem ser ostensivas para todo mundo saber, tá? Não pode ser divulgado, tem que ser calado, sabe? Você tem um propósito, uma causa na mão de Deus, coloca nos joelhos, na oração, uma campanha. 3 da madrugada, toda 3 da madrugada eu vou orar, vou interceder. É pelo filho, é pela esposa, a área que for. Irmãos, tem coisas que o travamento está no mundo espiritual. Tem coisas que as portas, a guerra está no mundo espiritual. Olha, quando o Senhor Jesus ele vai para libertar o gadareno, você vai perceber que no caminho teve uma tempestade, uma luta. Por que essa tempestade? Porque não queria que o moço fosse liberto. E o Senhor Jesus uma vez vai expulsar o demônio de um jovenzinho, de uma criança, e a Bíblia vai dizer assim, os discípulos não conseguiram expulsar. Aí o Senhor Jesus disse, essa casta de demônios só sai com jejuns e oração. Olha, irmãos, tem crentes que eles estão tão fracos espiritualmente que um olho gordo, uma inveja, derruba ele. Uma palavra derruba ele. Olha, esses dias a Miriam estava vindo comigo da igreja, né? E Miriam alisou o cabelo. Uma pessoa da redondeza passou a mão no cabelo da Miriam e falou assim, nossa, como o teu cabelo tá bonito. Irmãos, foi Miriam colocar o pé dentro de casa. Uma dor de cabeça atacou ela de uma forma tão feroz que ela não aguentou. Ela disse, Júlio, pelo amor de Deus, eu estava bem agora mesmo. Coloca as mãos aqui e repreende isso. Então, irmãos, assim, olha, nós não podemos achar que o mundo espiritual não existe, tá? A gente não pode achar isso.
estamos em batalhas espirituais, somos crentes, filhos do Espírito Santo. Mas para ter poder, principalmente quem se envolve com obras do Senhor, às vezes está travado, o diabo está ali, ó, trava, fecha tudo, que é para você desistir. Ele fecha, ele cerca para você desistir. Pastor, e o nome do Senhor Jesus não tem poder? Tem poder, mas também depende do profeta, né? Do profeta, se ele está em vida contínua de oração, se ele está em vida contínua de jejum. Eu conheci um pastor que ele fez uma campanha de jejum para Jesus batizar com o Espírito Santo. Diz que jejuou, Deus mandou ele limpar o quarto dele, tirar, jogar coisas fora. Ele jogou um monte de coisas do jogo do São Paulo, ele jogou fora e Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Irmãos, olha, não se entregue fácil não. Nem desista fácil não. Já lutou, jejuou, clamou a Deus. Você tem que, nós crentes, eu percebo isso, nós crentes nós temos que voltar às práticas espirituais. Porque, irmãos, olha, é crente que eu conheço. Você pergunta, qual foi a última vez que você jejuou? Ih, pastor, faz tempo. Ah, meu irmão, como é que pode? Como é que pode um líder de círculo de oração no jejuar? Como é que pode um líder de grupo de louvor no jejuar? Como é que pode um pastor de igreja no jejuar? Aí fica esperando que Satanás venha e diga assim, eu vou sair de influenciar teu filho. Eu vou sair, eu vou deixar o teu marido de boa para ele voltar para Jesus. Não, irmãos. Se Deus lhe der graça, peça graça ao Senhor. Diga assim, Senhor, eu estou sem forças para jejuar, para orar. Eu estou sem força, Senhor. Eu quero a libertação. A área que for. Às vezes é área financeira também. Irmãos, olha, a gente está por fora do inimigo, tá? O inimigo ele tem muitas formas de trabalhar para destruir o crente. Às vezes um desânimo, mas rapaz, eu não sei de onde vem, eu não tenho ânimo para nada. E o demônio tá ali, olha, parecendo uma sanguessuga ali, ó, grudado, roubando o teu poder, a tua força espiritual, roubando a tua alegria de viver, trazendo pessoas para falar coisas ruins no teu ouvido. Olha aí, tá na igreja e você vai esmorecendo, esmorecendo. Irmãos, eu nunca vi um crente que tem práticas habituais de orações e de jejum, eu nunca vi esse crente fraco. Oração, jejum, palavra, frequentar culto. Agora, irmãos, sinceramente, quanto tempo faz que você faz um jejum? Quanto tempo faz que você faz uma campanha de oração? Você passa uma hora de joelhos orando. Muito tempo, né? Mas eu tenho certeza que você passa uma hora na rede social. Tá vendo? Então, às vezes a gente passa uma hora na frente da Netflix. E não é errado, às vezes, você tirar um lazer, uma diversão. Mas se você, às vezes, está numa batalha, numa luta, está precisando de algum resultado, experimenta um pouco essa área de poder espiritual. Adoração, jejum, oração, persistência, palavra profética. Feito o pastor chegou. Até sexta-feira em nome de Jesus. Então, assim, Deus, ele é o mesmo, tá? Só que como eu vim de uma geração antiga, eu percebo. Antigamente, irmãos, os irmãos jejuavam mais, oravam mais. Mas também, olha, era batismo com o Espírito Santo toda hora na igreja. Toda hora tinha batismo com o Espírito Santo na igreja, tá? Dons espirituais, profetas. Então, assim, às vezes a gente parou um pouco mais de orar e de jejuar por causa das coisas da vida, mas são práticas poderosas que a gente precisa voltar a ver onde a gente errou, onde que eu parei, e começar a clamar a Deus, porque a palavra de Deus diz que há poder na oração, há poder no jejum. Veja, quando estavam orando e jejuando lá em Atos, o Espírito Santo falou, mande, separe a Barnabé e a Paulo. Aí o trecho diz, estavam jejuando e orando. Olha, por que o trecho deixa isso?
Porque ele está dizendo, olha, jejum e oração tem poder. Outra vez a igreja estava reunida em oração, o chão tremeu. Você quer saber o poder da oração? Leia Atos dos Apóstolos, tá? Outra vez estavam orando, a igreja reunida orando, o anjo foi lá e libertou Pedro da prisão. Paulo e Silas oravam e cantavam e a prisão foi aberta lá na cidade de Filipos. Então assim, irmãos, nós temos que voltar aos poderes e às práticas espirituais de poder. A gente às vezes fica só light, crente light, não vai conseguir nada, irmãos. Olhe, sem peso, sem força, a gente não fortalece o nosso corpo. E sem oração e sem jejum, a gente não fortalece a nossa espiritualidade. É o vídeo de hoje, espero que vocês gostem, compartilhem, deixem um like, um comentário. Deus abençoe a vida de vocês.